Fala galerinha! Pessoal, nessa aula, que é a nossa aula de número 73, a gente vai continuar falando sobre adição e subtração de números racionais. Só que é o seguinte, nas aulas passadas a gente aprendeu a somar ou subtrair frações onde os denominadores, ou seja, a parte de baixo, tá? O número de cima da fração é chamado de numerador, a parte de baixo denominador. Mostrei para vocês que eu só posso somar ou subtrair frações quando os denominadores são iguais, tá? Vocês lembram disso? Porque a parte de baixo está representando o tamanho dos pedaços que você dividiu. Então, você só pode somar quando os pedaços estiverem do mesmo tamanho. Então, na aula anterior, atividade anterior, nós aprendemos somar frações com os denominadores iguais, tá? Às vezes, denominador, gente, eu posso chamar também de base da fração. Então, quando eu falar para vocês base de uma fração, eu estou falando na parte de baixo. Okay? Então, ó, eu só posso somar frações quando as bases estiverem iguais. Por exemplo, eu vou somar mais de uma fração. Aí eu olho elas e observo a base, certo? A parte de baixo de todas elas. São iguais? São. Então, eu posso somar. Aí eu conservo a parte de baixo, tá? A base, né? Conservo os pedaços do mesmo tamanho e resolvo em cima. Soma ou subtrai em cima, tá? Então, foi o que nós aprendemos na atividade anterior. Nessa atividade agora, eu tenho certeza que vocês ficaram com aquela dúvida assim, ó, se perguntando, e quando as bases são diferentes, né? É o que nós vamos aprender na aula de hoje, tá? Então, nós vamos aprender somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, tá bom? Então, agora, quando você pegar uma soma de frações com os denominadores diferentes, ou seja, as bases diferentes, você não pode resolver de cara igual a gente faz quando as bases estão iguais. Quer ver aqui, ó? Eu tenho exemplo aqui, ó, aqui, essa fração aqui. Como que eu faço para somar isso aqui, gente? As bases são diferentes. E agora, o que é que eu faço? Aqui da mesma forma, olha só, tem uma soma de três frações aqui, ó, uma soma e uma subtração, né? Soma duas e subtrai outra. Como que eu faço, gente? As bases estão diferentes. Segura aí que nós vamos aprender, né, nesse vídeo, tá? Então, olha só, existe duas formas de você resolver frações com base diferente. Duas formas que eu digo assim, duas formas de igualar as bases. Porque assim, ó, eu vou somar frações. As bases são iguais, basta eu somar, conservo embaixo e resolvo em cima. Agora, quando as bases são diferentes, aí a pergunta é, posso somar? Não pode, você só pode somar quando forem iguais. Então, ó, somar a fração, gente, você vai observar, as bases são iguais? São, então eu posso somar. Agora, tem uma soma de frações, aí eu pergunto, as bases são iguais? Não, tá diferente. Então, o que precisa ser feito? Igualar as bases. Então, primeira coisa que você vai fazer quando for somar frações, as bases são diferentes, precisa igualar, porque eu só posso somar quando elas estão iguais. Então, ó, somar frações, você só pode somar quando as bases estão iguais. Então, nós vamos aprender aqui a igualar as bases, tá? Então, olha só, quando, ó, primeiro, eu vó ensinar para vocês o método das frações equivalentes. Então, tá aqui, ó, o que são frações equivalentes? Eu tenho a fração, ó, 2 sobre 4, tá? Eu tenho aqui, ó, olha só, eu vou resolver ela. Gente, quando que é 2 sobre 4? Não, gente, falei errado, né? É 4 sobre 2, tá? Releva, tá, gente? Ó, eu tenho a fração 4 sobre 2. Eu vou resolver ela. 4 dividido por 2, gente, é quanto? 2. Pronto. Agora é o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 2. Ó, 4 vezes 2 vai dar 8. E 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, gente, tá? Mesmo, multipliquei então em cima e embaixo por 2, tá? Aí ficou 8 sobre 4. Tá? 8 sobre 4. Aí eu vou resolver. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2, gente. Opa, quer dizer que o resultado deu mesmo? Deu, tá? Por exemplo, agora eu vou pegar o meu 4 aqui e multiplicar ele por 3, ó, em cima e embaixo. Então, 4 vezes 3 vai dar 12, tá? E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, multipliquei em cima e embaixo agora por 3, tá? Ficou sendo agora 12 sobre 6. Agora eu vou resolver, ó. 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Opa, mesmo resultado. Agora eu vou pegar aqui essa fração inicial aqui e multiplicar em cima e embaixo por 4. Ó. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. E vou resolver, ó. 16 dividido por 8 vai dar quanto? 2 também. Tá vendo que eu, ó, modifiquei a minha fração, mas os resultados são os mesmos, tá vendo? Deu os mesmos resultados. Significa que essas quatro frações são equivalentes. Ó, quando duas ou mais frações diferentes têm o mesmo resultado, elas são ditas frações equivalentes, tá? Então, eu posso pegar a fração 4 sobre 2 e transformar ela na fração 8 sobre 4. Deu o mesmo resultado, quer dizer que ela é equivalente,
Ela é equivalente à primeira aqui. Eu posso pegar essa fração 4 sobre 2, multiplicar em cima e embaixo por 3, ela virou a fração 12 sobre 6. Mas o resultado é o mesmo, significa que as duas frações são equivalentes, tá? Essa fração com essa aqui é equivalente, tá? E eu vou pegar essa fração inicial, multiplicar em cima e embaixo por 4, vai dar a fração 16 sobre 8, que o resultado também deu 2, então ela também é equivalente à primeira. Então todas as frações aqui são equivalentes. Essa daqui é equivalente a essa daqui é equivalente, todas são equivalentes, as 4 são equivalentes entre si, tá? Posso pegar essa fração e comparar com essa. São equivalentes? São, porque eu resolvo essa aqui e o resultado dá 2. Resolvo essa aqui e o resultado também dá 2. Então, todas as frações aqui são equivalentes, tá bom? Então, posso, por exemplo, pegar essa fração aqui, ó, e aumentar ela. Ela vai virar 16 sobre 8. Ela continua dando o mesmo resultado. Então, as duas são equivalentes, tá? Então, vamos trabalhar com isso. Nós vamos alterar a fração, mas o resultado dela não vai modificar. Tá bom? Posso fazer isso sempre? Sempre, gente. Sempre você pode alterar uma fração, desde que você não mude o resultado dela, tá? Então, para você alterar ela sem mudar o resultado, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, tá? Multipliquei em cima e embaixo primeiramente por 2, depois eu multipliquei em cima e embaixo depois por 3, depois eu multipliquei em cima e embaixo por 4, e você pode multiplicar pelo número que você quiser, desde que seja em cima e embaixo pelo mesmo número, tá bom? Vamos lá. Olha só, exemplo, ó. Outro exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, a fração 6 sobre 2. Gente, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Vai ficar como? 6 vezes 2 vai dar 12. 2 por 2 vai dar 4. Resolvo. 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3. Tá vendo? Continua o mesmo resultado. Vou multiplicar de novo. Em cima e embaixo multipliquei por 2 primeiro. Agora eu vou multiplicar por 3. Ó, 6 por 3 vai dar... ou melhor, foi, deixa eu ver aqui. 6 vezes 2, 12. Depois 6 vezes 4 aqui, na verdade, gente. Eu multipliquei por 4, porque deu 24, né? Multipliquei por 4, né? Deu 24, multipliquei aqui por 4, deu 8, tá? Poderia ser por 3 também, tá, gente? Tô mostrando exemplo aqui com números diferentes, tá bom? Então, 6 vezes 4 vai dar 24, 2 vezes 4 vai dar 8. Resolvi aqui, 24 dividido por 8 vai dar 3, tá vendo? Deu o mesmo resultado, não modificou. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo, gente, por 8, tá? Por 8, multipliquei 6 vezes 8, deu quanto? 48. 2 vezes 8 vai dar 16. Então, divido 48 por 16 vai dar 3. Tá vendo? Deu o mesmo resultado. Então, posso transformar a minha fração em qualquer uma, desde que eu multiplique em cima e embaixo pelo mesmo valor, certo? E não modifico o meu resultado. Aí eu tenho frações equivalentes, tá? Essa fração aqui é equivalente a essa equivalente à primeira, essa fração é equivalente às outras 3, essa última aqui é equivalente às outras 3. Por quê? Porque eu resolvo elas, os resultados dão os mesmos, tá bom? Agora vamos fazer utilizando frações onde o resultado será um número decimal. Posso fazer isso? Pode. Por exemplo, ó, 1 dividido por 4 dá quanto? 0,25. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Vai dar quanto? 2 dividido por 8. O resultado dá quanto? 0,25. 2 dividido por 8 vai dar 0,25, ou seja, é equivalente. Tá bom? Vou multiplicar aqui, ó. 1 aqui, ó, por 4, em cima e embaixo. 1 por 4, 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, transformando a fração 4 sobre 16. Ela continua sendo equivalente. Tá bom? Continua sendo equivalente. Por quê? Porque 4 dividido por 16 vai dar 0,25. Continua a mesma coisa. Agora, eu vou multiplicar em cima por 8 e embaixo por 8. Transformou na fração 8 sobre 32. Divido 8 por 32, vai dar 0,25. Tá vendo que o resultado é o mesmo, gente? Então, frações equivalentes são frações onde ela modifica, mas o resultado vai dar igual. Como que eu descubro uma fração equivalente? Multiplica em cima e embaixo por um mesmo número. Qualquer número, mas desde que seja o mesmo, tá? Posso multiplicar aqui, ó. 1 vezes 1000, 4 vezes 1000. Vai dar o quê? Vai dar 1000 sobre 4000. 1000 sobre 4000, 1000 dividido por 4000, gente, dá 0,25 também. Então, você pode transformar essa fração aqui, ó, essa fração sobre 4, em qualquer outra equivalente. Vai dar infinitas frações, desde que você multiplique em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá bom? Aqui, ó, 1 sobre 4, ó, multipliquei por 2, tá? Em cima e embaixo por 2, virou 2 sobre 8. Ó, vou multiplicar agora por 3, ó, vai virar a fração 3 sobre 12, tá? Embaixo também por 3, vai dar a fração 3 sobre 12. Vou multiplicar em cima por 4 e embaixo por 4, deu a fração 4 sobre 16. Essas 4 frações me dão o mesmo resultado. Aqui, ó, fração sobre 3, ó, vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, deu 2 sobre 6. Tá? Depois, vamos multiplicar por 3 e embaixo também por 3 aqui. Vai dar quanto? 3 sobre 9. Depois, vamos multiplicar em cima por 4 e depois embaixo por 4. Deu a fração 4 sobre 12. E por último, vou multiplicar em cima por 5 e embaixo também por 5. Vai dar a fração 5 sobre 15. Gente, dá o mesmo resultado. Tá bom? Então, são frações equivalentes. Isso é fração equivalente. Tá bom, pessoal? A fração equivalente, a gente vai utilizar ela para a gente resolver soma de frações com bases diferentes, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a segunda forma. Calma que agora a gente vai resolver, tá? Para você entender como que faz
é soma de frações. Agora vamos entender, gente, o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum eu trabalhei com vocês nas aulas presenciais, quando a gente tinha aula ainda na escola, tá? Então olha só, a gente vai pegar os números primos, que vocês já sabem quem são eles, mas estão aqui, ó. Caso alguém não lembre, são infinitos, tá? Mas eu vou pegar só os primeiros aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. Vou parar por aqui, tá? Parei por aqui. Então esses daqui são números primos, tá? Eu coloquei 3 pontinhos aqui para você saber que continua. Mas a gente não vai precisar de todos aqui, não. Gente, é o seguinte, o mínimo múltiplo comum, eu vou usar ele, por exemplo, eu quero tirar o mínimo múltiplo comum do número 3 e 10. Pode ser demais, pode ser de 3, números 4, número tanto de número que você quiser. Mas o mínimo múltiplo comum você sempre trabalha de 2 para cima, tá? Porque o mínimo múltiplo comum de um número é ele próprio, tá? Então a gente faz sempre de 2 ou mais, tá? Então eu vou fazer do número 3 e 10. Depois eu vou fazer desses 3 números aqui. Vamos lá, vou tirar o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 10, ó. O mínimo múltiplo comum posso representar ele pela sigla MMC, tá? Então o MMC de 3 e 10 eu vou escrever aqui, ó, o 3 e o 10, tá? Vou pintar aqui de outras cores pra gente entender que aqui a gente vai resolver, tá? Vai resolvendo. Olha só, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 10, gente, tá? Aí eu vou dividir os dois simultaneamente, tá bom? A gente sempre começa aqui, ó, pelo primeiro, aí acabou, a gente passa pro 3 aqui, acabou, a gente passa pro 5, vai pro 7 e assim sucessivamente, tá? Vamos lá, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 10. Vou começar pelo 2, ó. Mas assim, eu vou começar pelo 2 porque eu sei que um dos dois aqui do 3 e o 10 divide por 2. Se nenhum dos dois dividir por 2, gente, eu posso começar pelo 3, tá? Então eu vou começar pelo 2 porque eu sei que o 10 divide por 2, tá? Se fosse, por exemplo, aqui, ó, 3 e 7, aí não teria como eu começar por 2, eu teria que começar por 3, tá? Porque nem o 3 nem o 7 divide por 2. Então eu vou começar por 2 porque eu sei que alguém aqui divide por... Alguém dos dois aqui, 3 e 10, divide por 2. Então vamos lá. Aí eu vou escrever aqui do lado os números primos, ó. Eu vou dividir os dois números somente por números primos, tá? Sempre no mínimo múltiplo comum, você vai dividir os números somente pelos números primos. Então, eu vou dividir só por esses daqui, ó. Então, vamos lá. Vou começar pelo 2, ó. Então, ó, o 3 não dá pra dividir por 2, eu desço ele. Quem não divide pelo 2 aqui, eu vou descer. Já o 10 divide. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, gente, dá quanto? Dá 5, tá? Então, eu escrevo aqui embaixo 5. O 3 eu desci porque o 3 não divide por 2. Pronto, agora vamos lá. Virou 3 e 5. O 3 e o 5 dá pra me dividir alguém por 2? Não dá. Então agora eu vou passar pro próximo 3, tá? Então, ó, 3 aqui, porque eu sei que alguém divide por 3. Então, vou dividir por 3. O 3 eu vou dividir por 3 aqui, vai dar 1, tá? Desço 1. E o 5 não dá pra dividir por 3, eu vou descer o 5. Então, ficou assim, não é? Ficou, ó, 1 e 5 aqui embaixo e dividir por 3. Agora, ficou aqui, ó, 1 e 5, tá? 1 e 5. Gente, a finalidade do mínimo múltiplo comum é transformar todo mundo em 1. Então, ó, por enquanto nós estamos aqui. Somente o 3 virou 1. Agora, falta o 5. Agora eu pego o 5 e divido ele por 5, porque é primo, tá? Aí eu divido o 5 por 5. O 1 aqui eu vou descer e o 5 vai virar 1. Pronto, os dois viram 1, gente. O meu cálculo de mínimo múltiplo comum só termina quando os meus números... Todos os meus dois números viram 1, tá? Eu vou até fazer novamente com vocês aqui. Vou colocar de outra cor aqui pra gente ir montando. Quer ver, ó? Tá? Aí o resultado, gente, você multiplica esses três números aqui. Eu vou obter o meu resultado aqui, ó. Tá? 30. Mas eu vou fazer de novo pra gente treinar. Olha só. Vamos lá. Aqui, deixa eu pintar aqui também pra sumir. Isso. Opa, todo mundo aqui eu vou pintar pra desaparecer. Isso. Olha só. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 10, tá? Então, por quem que eu vou dividir sempre por números primos? Eu posso começar por qualquer um, mas sempre a gente começa do menor e vai aumentando. Nesse caso, eu vou começar pelo 2, porque eu sei que o 10 divide por 2, tá? Então, eu vou começar por 2 aqui, tá? Porque eu sei que o 10 divide por 2. Então, eu vou começar por 2. Vamos lá. O 3 dá pra dividir, gente, por 2? Não dá. Então, eu vou descer ele, tá bom? O 10 divide por 2? Divide. Então, eu vou dividir. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Então, ficou 3 e 5, tá? Vou continuar. O meu mínimo múltiplo comum só para quando aqui os dois números aqui virarem 1, tá? Agora, alguém aqui dá para dividir por 2? Não dá, porque eu tenho 3 e 5. Então, agora eu vou dividir por quem? Eu vou dividir por 3, tá, pessoal? Porque não dá mais para dividir por 2. Vamos lá. O 3 dá para dividir por 3? Dá. O 3 dividido por 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 1, tá? O 5 dá para dividir por 3? O 5 não vai. Então, eu vou descer ele, tá? Então, vai dar... Eu vou descer o 5. Gente, a vírgula é para separar os dois números, tá? Eu tenho o 3 e o 10. A vírgula separa os números, tá bom? Não é porque é 1, assim, não. É porque eu tenho o 3 e o 5, o 1 e o 5 aqui, ó, tá? A vírgula simplesmente, separa eles, tá bom? Vamos lá. Agora, o 3 já virou 1. Então, o 3 eu não vou mexer com ele mais. Agora, eu vou trabalhar só com o 5, tá? Eu vou dividir o 5 só por quem aqui? Por número primo? Somente pelo 5, tá? Então, eu divido por 5. Aí, os dois aqui agora, o 1 vai descer, né? Do 3 vai descer e o 5 agora vai virar 1. Pronto, agora
O que vem a ser a minha resposta? Eu vou multiplicar essas três coisas aqui, esses três números aqui, ó, primos, tá bom? Multiplico eles, tá? Então, multipliquei aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vai dar quanto? 30. Então, meu resultado do mínimo múltiplo comum é 30, tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou pintar aqui, né, de outra cor aqui, pra gente ir achando os resultados. Opa, faltou um aqui. Vamos lá. Aqui da mesma forma, peraí. Aqui. E aqui. Olha só. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Dá pra me dividir por 2? Dá, o 2 dá, e o 4 também. Então, eu vou começar pelo 2, tá? Então, eu vou dividir os 3 aqui por 2, tá? Vamos começar pelo 2. Ah, vamos lá. O 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1. Tá aqui. O 3 dividido por 2 não divide, então vou descer ele. O 4 dividido por 2 divide, dá quanto? Dá 2, então vai dar o resultado 2. Pronto. Agora, alguém aqui desses 3 aqui, agora eu vou olhar aqui embaixo. Dá para dividir por 2? Dá, o 2 divide por 2. Então vou continuar com o 2 aqui, tá? Então vamos lá. Esse primeiro aqui já virou 1, eu vou descer ele, tá? Então desci ele. O 3 não dá para dividir por 2, tá? Então eu vou descer o 3. E o 2 aqui divide por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Pronto. Tá vendo que o meu 2 e o meu 4 virou 1? Agora só falta o 3. Então não dá mais para dividir por 2. Então eu vou dividir o 3 por 3, tá? Então vai ficar o quê? Todo mundo agora vai virar 1, tá? Vai virar 1 não. O primeiro e o último já virou 1. Então o 3 vai virar 1. Então ficou todo mundo 1, 1, 1. Então finalizei meu mínimo múltiplo comum. Agora basta eu achar a minha resposta, tá? Qual que é a minha resposta? Eu vou multiplicar os três números aqui, ó. Que dos primos, né? Que eu dividi. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Então o resultado vai dar quanto? Vai dar 12, tá, pessoal? Então, o MMC desses três números aqui, 2, 3 e 4, é 12. O MMC de 3 e 10 é quanto? É 30, tá bom? Vamos lá. Agora, como fazer duas ou mais frações ficarem com denominadores iguais? Como? Pessoal, olha só. Eu vou fazer, eu tenho aqui, ó. Agora vamos fazer exemplo mesmo, tá? Olha só, eu tenho aqui essa soma de frações, ó. 3 sobre 4 mais 1 sobre 3. Como que eu faço aqui para eu somar isso aqui e igualar as bases? Eu vou usar, sabe o quê? Frações equivalentes, ou mínimo múltiplo comum. Vou ensinar vocês a usar a fração equivalente primeiro. Eu tenho a fração, ó, 3 sobre 4 somando com a fração 1 sobre 3. Eu preciso igualar as bases. Sabe o que eu faço? Eu pego a base de baixo e multiplico pela base da outra. Por quê? 4 vezes 3 é 12. Agora eu pego a base dessa aqui e multiplico pela outra. Aqui, ó. A base que eu preciso igualar as duas, né? Se eu multiplicar 4 vezes 3, vai dar 12. Se eu multiplicar 3 vezes 4, vai dar 12. Entendeu? Então, quando você tem duas frações, basta você fazer isso, ó. Pega essa aqui e multiplica por esse número, e pega esse número e multiplica por esse. Por quê, ó? 4 vezes 3 vai dar 12, não vai? Pronto, se eu multiplicar o de baixo por 3, eu vou multiplicar o de cima por 3 também. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, eu multipliquei embaixo por 3, deu 12, e em cima por 3, deu 9. Pronto, é uma fração equivalente a essa. Agora, a fração de cá, eu vou ter que multiplicar por 4. Aí fica aqui, ó, 3 vezes 4, 12. E 1 vezes 4, 4. Então, aí ficou, ó, 3 vezes 4, 12. E 1 vezes 4, 4. Pronto, agora eu tenho aqui em vermelho, essa fração é equivalente a essa e essa aqui é equivalente a essa. Ou seja, não modifiquei nada a resposta. Só que agora as minhas duas frações ficou com as bases iguais. Então agora eu tenho, ó, 9 sobre 12 mais 4 sobre 12. Pronto, agora eu vou conservar a base e resolver em cima. 9 mais 4 vai dar 13. Então ficou o resultado 13 sobre 12. Tá vendo? Então, ó, resolvi, tá? Resolvi utilizando frações equivalentes. Olha o segundo exemplo aqui. Eu tenho três frações agora, ó, 3 sobre 2, mais 1 sobre 3, menos 2 sobre 5. Vamos lá, vou escrever as três aqui e descobrir o equivalente a ela. Mas agora é o seguinte, agora eu tenho três frações, então não tem como agora eu multiplicar a base dessa vezes a base dessa, porque vai ficar diferente da outra. Então eu vou ter que raciocinar um número, por exemplo, ó, um número que vai dividir pelos 3. Quem pode ser? Por exemplo, ó, vai ter que ser, por exemplo, 6. 6 divide por 3, 2, mas não vai por 5. Vamos pensar aqui o 10 não divide por 3. Vamos pensar aqui o 20 não divide por 3. Vamos pensar no 30. O 30 divide por 5, por 3 e por 2. Pronto, então o 30, tá? Então 30, ó, vai ficar, ó, 30. Eu vou pegar aqui, ó, o 2. O 2 vezes quanto que dá 30, gente? 2 vezes 15, que vai dar 30. E 3 vezes 15 vai dar 45. Pronto, descobri uma fração equivalente a essa. Aqui também tem que virar 30, ó, 3 vezes 10 vai dar 30, 1 vezes 10 vai dar 10, então pronto, ficou 1 sobre 10. E essa daqui, 5 vezes 6 dá 30, 2 vezes 6 vai dar 12, pronto, eu descobri três frações, ó, equivalentes, certo? Essa fração aqui é equivalente a essa fração é equivalente a essa e essa fração é equivalente a essa. E as três têm a mesma base, então ficou 45 sobre 30, mais 10 sobre 30, menos 12 sobre 30. As bases são iguais, conserva a base e resolve em cima. 45 mais 10 vai dar 55, menos 12 deu 43. Então a resposta é 43 sobre
30, pessoal. Agora, tem outra forma de você resolver isso só pelo mínimo múltiplo comum. Tá, pessoal? Pelo mínimo múltiplo comum, olha só o que vai acontecer, ó. Eu tenho a fração, vou pegar as mesmas frações, ó, mesma exemplo, exemplo A, exemplo B. Eu vou pegar aqui, gente, ó, vou pegar as bases, ó, 4 e 3, porque eu preciso igualar as bases. Vou pegar aqui 4 e 3, então tá aqui, ó, 4 e 3. Vou tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 3. Vou dividir primeiramente por 2, tá? Aí o 3 desce e o 4 vira 2 aqui. Então ficou 3 e 2, né? Vou dividir por 2 de novo, né? O 2 vai dividir por 2, vai virar 1 e o 3 vai descer, porque o 3 não divide por 2. E por último eu vou dividir por 3 aqui. Aí o 1 desce e o 3 divide por 3 vai virar 1. Então vai ficar aqui 1 e 1, né? Então terminou. Agora eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 3. Tá aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12, tá? Pronto. Agora tem um detalhe, gente, ó. Escrevo aqui, ó, as minhas duas frações aqui agora, que eu somei. Agora eu vou escrever ela, porém agora a minha base vai ser o resultado do mínimo múltiplo comum. A base vai ser 12, tá vendo? Nas frações equivalentes, vocês viram que deu 12? Tá vendo? O meu mínimo múltiplo comum deu 12 também. Então, vou escrever as duas frações aqui com a base 12. Só que agora eu não vou resolver em cima não, ó. 3 mais 1 não é bem assim não. Por quê? Porque em cima vai ter que virar 9 e 4, igual aconteceu aqui. Então, como que eu faço aqui virar 9 e 4? Seguinte, ó. Eu vou pegar o meu resultado aqui, 12. Essa fração aqui, ela representa essa daqui, mais, tá vendo? Mais, e essa fração aqui representa a segunda aqui. Vou fazer assim, ó. Ó, o resultado do MMC será a base das novas frações. Tá vendo o resultado do MMC? Vai ser o resultado das minhas duas frações que eu vou somar agora, que são equivalentes a essas duas aqui, tá? Agora, para determinar a parte de cima da fração, pega o resultado do MMC, divide pelo de baixo da fração inicial e multiplica pelo de cima. Sim, ó. O resultado do meu MMC vai ser a base dessas duas frações aqui. Então, somando. Agora, a parte de cima, o que eu vou fazer? Certo? Eu vou pegar o resultado do MMC, dividir pela parte de baixo da fração anterior e multiplicar pelo de cima. Vamos lá, ó. Pega o resultado do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. De novo, pega o resultado do MMC, divide pelo de baixo da fração inicial e multiplica pelo de cima. Tá bom? Não vai fazer isso ao contrário, não. Se você fizer ao contrário, você vai errar. Então, ó, pega o de baixo, multiplica pelo de cima. Ou melhor, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Resultado do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá. 12 dividido pelo de baixo aqui, ou seja, 12 dividido por 4 é quanto, gente? 3. Vezes o de cima, 3, ou seja, 3 vezes 3 vai dar 9. Tá aqui, 9. Tá vendo, ó? Aqui, ó, 9. Mesma coisa da fração equivalente. Aqui, mesma coisa. Agora eu vou fazer com a segunda fração, ó. 12 dividido por 3 é quanto? 4. 4 vezes 1 aqui deu quanto? 4. Pronto. Eu acho melhor trabalhar com mínimo múltiplo comum, gente, porque quando você tem mais de uma fração aqui somando, você vai dar trabalho você achar a fração equivalente, tá? Mas você faz do jeito que você quiser. Pronto, agora as bases são iguais, agora eu resolvo, ó. 12 e em cima vai dar quanto? 9 mais 4 vai dar quanto? 13. Pronto, ó, mesmo resultado, tá vendo aí? Ó, ficou a mesma coisa, ó, 9 sobre 12 mais 4 sobre 12, tá aqui, ó, tá bom? Agora eu vou fazer dessa minha fração aqui, ó, soma dessas três aqui, igual da fração equivalente que eu fiz aqui em cima, tá? Vamos lá, ó, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5, tá aqui, ó, 2, 3 e 5, vou começar pelo 2, tá? Então vou dividir o 2 por 2 vai dar 1, o 3 desce, o 5 também desce. Agora eu vou dividir por 3, ó, por 3. O 1 vai descer, o 3 vai dividir por 3, vai virar 1, e o 5 não divide, vai descer, vai virar 5. Agora eu divido por 5. Então agora o 1 desce, o 5 divide por 5 vai virar 1. Então ficou 1, 1, 1. Então parei a meu mínimo múltiplo comum. Agora eu vou multiplicar essas três coisas aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vai dar quanto? 30, tá? Tá vendo? A fração equivalente deu 30 também? Tá vendo? Mínimo múltiplo comum vai dar igual, gente. Vamos lá? Ó, vou escrever as três frações aqui, base 30, tá bom? Lembrando que aqui é um menos, tá? Aqui é um menos. Então vai ficar 30 mais, né? Alguma coisa sobre 30 mais alguma coisa sobre 30 menos alguma coisa sobre 30. Tá vendo? Agora eu vou descobrir a parte de cima. Como? Pego o resultado mínimo múltiplo comum, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Essa minha primeira fração eu vou fazer com a primeira. A segunda fração aqui eu vou fazer com a segunda. E a terceira fração aqui eu vou fazer com a terceira aqui, tá? Da fração inicial. Vamos lá. 30 dividido por 2 vai dar quanto? 15. 15 vezes 3, gente, vai dar quanto? 45. Agora do meio. 30 dividido por 3 vai dar quanto? 10. 10 vezes 1 aqui vai dar 10. Pronto. E 30 dividido por 5 aqui, gente, vai dar quanto? 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Tá vendo aqui, ó? Ficou igual a de cima, certo? Agora eu vou resolver, ó. Bases iguais, conserva a base e resolve em cima, certo? 45 mais 10, 55 menos 12 vai dar 43. Pronto, gente. Igual a de cima, ó. Deu o mesmo resultado. Então você pode resolver soma ou subtração de fração por frações equivalentes ou por mínimo múltiplo comum. Você escolhe,
tá bom? Para finalizar nossa aula, gente, eu vou resolver aqui, ó, com vocês, tá? Utilizando o mesmo exemplo, ó, resolva essa operação aqui, ó, essa soma de duas frações. Eu vou resolver pelo processo de frações equivalentes e vou resolver também pelo processo de mínimo múltiplo comum, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar a fração 2 sobre 5, tá? E fração 1 sobre 6. Lembra, ó, vou pegar essa de baixo, multiplicar pelo valor da outra, ó, 5 vezes 6 e 5 vezes 6. Embaixo e em cima, tá? Então, ó, 5 vezes 6, 30, 2 vezes 6, 12. E pega essa de cá e multiplica pela parte de baixo da outra. Por quê? Porque aí vai dar igual, ó, 6 vezes 5 e em cima 1 vezes 5. 6 vezes 5, gente, dá quanto? 30. E 1 vezes 5, 5. Isso é pra você descobrir para os números de baixo ficarem iguais, tá? Então ficou 12 sobre 30, ó. E aqui ficou 5 sobre 30. Então ficou 12 sobre 30 mais 5 sobre 30 dá quanto? Conserva a parte de baixo, resolve em cima. 12 mais 5, 17 sobre 30. Agora eu vou resolver por mínimo múltiplo comum. 5 e 6, tá? Parte de baixo. Vou tirar o mínimo múltiplo comum sempre da parte de baixo, tá? 5 e 6, porque eu vou igualar a parte de baixo. Então vou dividir por 2. O 6 dividido por 2 vira 3 e o 5 desce. Agora eu vou dividir por 3, tá? 3 dividido por 3 aqui vai dar 1 e o 5 vai descer. E agora eu divido por 5. O 5 vira 1 e o outro 1 vai descer. Vai ficar 1 e 1 e terminei. Agora basta multiplicar, ó. 2 vezes 3 vezes 5, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vai dar quanto? 30. Pronto, eu escrevo as duas frações aqui com a base 30, tá? Somando igual tá aqui. Agora essa minha primeira fração aqui equivale a essa daqui, mais a outra, essa fração aqui, opa, essa fração aqui equivale a segunda aqui. Vamos descobrir a parte de cima? Vamos lá, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 30 dividido por 5 vai dar quanto, gente? 6. 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. Aqui, a outra agora. 30 dividido por 6 dá quanto, gente? 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Pronto. Agora as minhas duas frações estão com as bases iguais. Conserva a base 30 e resolve em cima. 12 mais 5 dá quanto? 17. Pronto, gente. Nossa aula ficou um pouco extensa, tá? Porque eu tentei explicar para vocês o máximo possível aqui sobre isso. Daí realmente vai ficar uma aula bem extensa. Mas, gente, agora você consegue somar frações com bases diferentes, tá, pessoal? Vocês podem somar agora com qualquer fração com base diferente. Então, frações com base diferente, o que é que eu tenho que fazer? Igualar as bases. Como que eu faço para igualar as bases? Ou você vai utilizar por frações equivalentes, tá? Igual eu mostrei aqui, ou por mínimo múltiplo comum. Que você achar melhor, qualquer um dos dois tá certo, tá bom? A gente sempre vai achar o mesmo resultado. Aí, ó, fração equivalente deu 13 sobre 12. Por mínimo múltiplo comum, opa, que é 43 não. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. A e B, né? Isso aqui, ó. Por frações equivalentes deu, ó, 13 sobre 12 e 43 sobre 30, né? Por mínimo múltiplo comum, quer dizer. Por fração equivalente deu a mesma coisa, ó, 13 sobre 12, por mínimo múltiplo comum deu 13 sobre 12 aqui. A mesma exemplo. E essa daqui, por frações equivalentes, deu 43 sobre 30, por mínimo múltiplo comum também deu 43 sobre 30. Dá igual, gente. Que esse exemplo aqui, eu fiz esse exemplo aqui, por frações equivalentes deu 17 sobre 30 e fiz o mesmo por mínimo múltiplo comum também deu 17 sobre 30, tá bom? Então você escolhe qual dos dois. Não precisa fazer os dois, o resultado vai dar o mesmo. Escolhe um dos dois pra você resolver. Escolheu, o resultado deu certo, então, beleza, tá, pessoal? Então é isso aí, a partir de agora vocês conseguem resolver qualquer frações com bases diferentes, ok? Então com isso a gente finaliza a aula e fui!